O curso começou esse ano e terminando o doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Então, essa minha fala inicial vai ser um pouco a gente falar dos avanços e desafios na área científica. Deixei aí meus contatos, mas eu gostaria de fazer algumas provocações antes. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu não lembro disso, eu lembro disso muito legal. Eles reclamando da grade, falando as coisas. Eu fui e mostrei meu histórico escolar. Aí duas alunas uma falou assim: nossa senhora, eu prometo que nunca mais reclamo da grade. E outra assim: nossa, quanta coisa chata. Eu falei: meu Deus. E aí, eu fiz naturologia na época que nem os meus professores sabiam o que era naturologia. E eu nunca tive dúvida que foi a melhor escola que eu fiz na minha vida. E quando a naturologia abriu, ninguém sabia, não existia esse boom das terapias, nasce de um movimento esotérico, misturado com nova era, com um movimento dentro das religiões, um descontentamento com a ciência. Então, o nosso nome já nasce problemático, né? Porque o nome do curso inicialmente era quase uma frase: Naturologia aplicada à saúde, né? Então eu já ouvi muito isso, mas o quê? Naturo o quê? Aí algumas pessoas, naturebologia, naturismo, né? E hoje a gente pega muias pessoas já sabendo o que é naturologia, mas às vezes tem algumas dúvidas. Quem são? Onde vivem? De que se alimentam? E como se reproduzem? Né? Eu costumo dizer que vários naturólogos, cadê a Vivian? Ela me mata, cadê? Vivian, eu não estou enxergando, ela não está por aqui, né? A aluna da naturologia começa a fazer aroma, fica aluna, né? Fica extremamente fértil. Usa muitos óleos essenciais e acabam a brincadeira de como se alimentam, se reproduzem. E aí, vou começar a minha fala parabenizando todos os meus colegas, todos os meus professores. Quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. Muita gente esqueceu, mas o congresso aqui é esse ano, por causa de comemoração. Então vamos bater palma, que são 20 anos. E aí, o objetivo da minha fala é demonstrar os avanços da naturologia no campo acadêmico, traçar um panorama sobre o ensino e a pesquisa da naturologia no Brasil e, por fim, falar do Comitê de Naturologia no CAPCI. Então, um tempo atrás eu fiz este cronograma e eu quis trazer ele de novo, porque ele deu uma atualizada. Então, meu Deus, como é que é assim? 98, a Unisul, ano que vem vamos fazer bodas de prata. 20 anos de AMB. Aquilo que eu falei para vocês, a primeira naturóloga mestre em 2017, 2027, o primeiro texto acadêmico sobre naturologia em 2007, os primeiros livros publicados 10 anos depois, gente. Até 2007 não existia nada escrito do que era naturologia. O que é isso? Como se reproduzem esse alimento? Não existia. 10 anos de curso. O primeiro congresso, 2008, e aí nós tivemos um ensaio dos 2 primeiros números de uma revista científica em 2011. A nossa filha faz 10 anos esse ano também. 2012 ela é lançada. O primeiro naturólogo doutor em 2013. A S. Benatti é criada em 2014. Em 2018 sai a primeira coletânea. Em 2019 abre a Univille. O que eu falei? Foi errado?
Não, né? E aí... Ai, meu Deus, esqueci de apagar pra lá. 2020, o nosso semi-caçula, UniBH, e aí fazer um merchan de um estudo grande que nós estamos desenvolvendo, o primeiro ensaio clínico randomizado multicêntrico com dinheiro público, né, com participação de 3 naturólogos na Faculdade de Medicina da USP, sobre acupuntura auricular e saúde mental. E, em 2022, o primeiro curso semipresencial da Cruzeiro do Sul, nosso caçulinha. E hoje, temos 14 cursos no EMEC. Então, eu, como epidemiologista, eu sempre uso os números a nosso favor. Então, esse é um número, e eu gosto de 14, é o dobro de 7. Então, nós temos 14 cursos no Brasil, nem todos extremamente funcionando. Tá? Depois, tem 2 que ainda não iniciaram, por isso. Aí eu vou trazer algumas informações. Ó, essa foi a primeira naturóloga mestre. Esse é o primeiro texto que eu falei para vocês, falando quem são os naturólogos, né? Um texto que eu estava na última fase, a gente publicou num livro de gerontologia. Hellman, que vocês conhecem, né? O Fernando, com os colaboradores lá da Unisul, lança em 2008 os primeiros livros para comemorar 10 anos do curso, dizendo um pouquinho o que era naturologia. Olha que engraçado, gente, só para vocês terem, assim, eu tenho um capítulo de livro aqui que é meu TCC, e olha como é que é a ciência, eu tenho vergonha até de ler. Se eu não tenho dinheiro igual a Xuxa para comprar tudo e mandar queimar, mas é uma importância histórica, né? E aí, hoje nós temos mais de 10 livros publicados por naturólogos, então eu peguei só o por naturólogos, né? Então tem uma coletânea e um livro da professora Michele, da Karina, que fez o mestrado dela sobre naturopatia e naturologia, e depois a gente teve livros com outras temáticas, né? Um de termalismo, com dinheiro do Ministério, né? Ministério Dinheiro Público, a dissertação da Luciana, e eu coloquei, cadê a companheira? Faço propaganda dela, ela está me devendo essa. E o livro dela, eu dei uma vasculhada no Google, que eu me lembro, tem o do Igor, mas ele não me mandou a capa, então não coloquei. E aí, nosso congresso, a gente tem uma certa cronologia, a gente pulou um ano, a gente ficou de luto na pandemia em 2020, né? Depois eu posso disponibilizar para vocês a apresentação. E aí agora eu vou começar a falar começar os desafios. Então em 2012 a gente lança a nossa revista, né? Lá no primeiro número já tinha um artigo da uma das mais importantes universidades do mundo, de Oxford, né? Falando sobre o Guaraná. É uma revista, eu costumo dizer que quem trabalha nela é voluntário, então a última coisa que eu faço da vida é trabalhar para ela. E os pareceristas também, e tudo mais. O que isso quer dizer? No Brasil, a pesquisa não é tão valorizada. Não existe o cargo de pesquisador. E ser editor é hobby. Escritor também. Não é muito valorizado a ciência e a pesquisa. Por isso que a gente está muito longe de ter avanços. Então, em vez da gente fazer vacina e vender, a gente compra. Em vez da gente vender tecnologia para o mundo, a gente vende soja, carne. Porque a mentalidade do Brasil não é de exportar tecnologia e nem de ganhar dinheiro com seus cérebros. Estou falando isso porque isso é uma das provocações que é uma coisa que a naturologia deveria pensar. A gente é um movimento contra-hegemônico que questiona muitas coisas. A gente diz muitas coisas antes de todo mundo. E a gente perde os times. Então, assim, quem começou a falar em spa? Isso foi uma das criações, o objetivo da naturologia ser criada era biopirataria da Amazônia,
um mercado de spa, essas duas coisas não existem. Os idealizadores pensaram e a gente perdeu o time. Outra coisa, perdeu o time em outro sentido, né? Perdeu. Hoje você tem uma faculdade de estética em toda esquina, né? E eles estudam as terapias. Nada contra, estou dizendo que nós perdemos o time. Alimentação orgânica, quem foi uma das primeiras pessoas a falar? Pessoal da nutrologia. Quem foi os primeiros a falar sobre cosmético natural, orgânico, vegano? Estamos perdendo o time. A gente perde time sempre. Tá? E esse time das coisas vem muito do parar e questionar. A gente para e questiona muitas vezes e às vezes não faz. Tá? Então, uma das coisas para a gente começar a fazer é fazer pesquisa, de todos os tipos. Então, a gente tem elas todinhas, de acesso livre para todos, né? Já tem o Qualis, então a gente tem as capas. E aproveito para lançar, ainda não está no site. Esses são os 2 últimos números. Provavelmente sai ainda esse mês, tá? Aqui a gente tem o primeiro naturólogo doutor, é o Francisco, trouxe a foto dele, vocês vão entender por quê. E aí em 2014, uma entidade foi criada com a ideia de fomentar a naturologia no âmbito da pesquisa. E aí eu costumava dizer assim, meus professores não sabiam o que é naturologia. Hoje, se a gente tem dúvida, algum pai tem dúvida se a naturologia é a profissão para o futuro e o presente, para o cuidado com a vida, não é nem para o cuidado com a saúde e a doença, eu recomendo ganhar esse livro de Natal, porque assim, é impossível olhar todas as conquistas, tudo que nos fundamenta e ainda ser contra. E aí, trago aqui uma das nossas últimas conquistas, né, aquilo que eu falei para vocês, o primeiro ensaio clínico conduzido por naturólogos com dinheiro público, né? Nós temos um orçamento de 300 mil, nasceu da ideia, começou com o meu doutorado, mas o negócio ficou maior do que eu imaginava. Entrou a Ana Elise e o Arthur no mestrado e ainda cabe mais gente, né? Então é um estudo com 280 pessoas, multicêntrico, que a gente aplica a acupuntura para ver se é segura e eficaz em insônia, depressão, ansiedade, qualidade de vida, marcador sanguíneo, dentre outras coisas, tá? Ele é coordenado pelo professor Dr. Alexandre Faisal Cury, que é uma pessoa que abriu a porta para nós na USP, né? E aí, 2021, chegamos em 2022, que a gente é muito criativo, com aquilo que eu falei, lá da antroposofia, a gente tem muito a mente, o querer, o sentir, às vezes a gente faz pouco. Então, fazendo mais uma coisa, nós inventamos mais uma coisa. Existe o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Como é que está meu tempo? Estou todo no lucro. O CAPCIM foi uma organização criada por um grupo de pesquisadores lá em Natal, né? O Caio está na diretoria, vários naturólogos, que tem a importância de mostrar que as práticas são científicas. Gente, falar isso não é bem, é fato. Eu, como epidemiologista, minhas coisas são baseadas em fatos e fenômenos, não em opiniões. Então, é fato. Existe mais pesquisa da nossa área do que psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. E por que eles têm um status quo maior do que o nosso? A alimentação, cadê a Beatriz? Ela vai me tampar uma pedra. E atividade física era uma coisa muito pobre em pesquisa, que agora, nos 10 últimos anos, deu um boom. Só que como nós sempre fomos os contra-hegemônicos, luta contra a indústria farmacêutica, contra a indústria médico-hospitalar, a gente é sempre o primeiro a ser criticado. Ah, isso é charlatanismo, isso é coisa da vovó, isso é coisa da tradição, isso não funciona. Só que
a gente tem muita terapia nossa que tem mais comprovação do que a psicologia. Que a psicologia, a área que mais tem evidência, ela é extremamente criticada. Então, assim, muitas profissões da saúde são muito novas academicamente. Tá? Só que a gente precisa da ciência, porque a ciência tem um poder de defesa muito grande perante a tudo e todos. Tá? Então, o CAPCIM tem essa importância porque busca promover o desenvolvimento científico na área da medicina e saúde integrativa por meio da colaboração de pesquisadores brasileiros em rede internacional. O objetivo é contribuir para a implementação de políticas públicas informadas por evidências, com abordagens inovadoras e centradas no paciente, a fim de atender os desafios da saúde global. Então, a gente tem aqui o comitê gestor. O interessante aqui é dizer que 2 são naturólogos, né? O Caio e a Luana. Eu sou corporativista, sim, porque todos são. Então, quer ver uma crítica? Eu fui formado por outros profissionais. Eu tive aula com médico, com nutricionista, com todo mundo. Hoje, eu não trouxe o dado ali, né? Hoje é inconcebível ter um curso de naturologia que não tenha naturólogo ou que esteja ensinando naturologia para naturólogos. Por que eu digo isso? Não é o fisiatra médico que vai ensinar o fisioterapeuta a fazer fisioterapia. Então, se nem nós sabemos o que é naturologia, os outros não vão saber. Tá? Então, é muito importante a gente abraçar essas coisas e entender brigas coletivas que é para o bem maior. Ai, mas a minha professora, a minha mãe, ela é terapeuta, ela é enfermeira, médica, fisioterapeuta, tem 10 faculdades, ela fundou naturologia. Ela não sentou na carteira e ela não é uma naturóloga. Porque na hora que apertar, ela não vai estar ali. Se a gente tem naturólogo que não defende a profissão, imagina os outros. Tá? Então, eu sou meio provocativo, é do signo, tá? A gente tem vários comitês científicos do CAPCIM. E aí, viu-se a necessidade. Então, isso que é legal da naturologia, né? A gente é ciência, mas ao mesmo tempo conversa com a astrologia, com o tarô, com tudo, né? E aí, uma das coisas que eu acho mais importante que o CAPCIM fez foi trazer um mapa para resumir as evidências. Porque, gente, a história de matar a cobra e mostrar o pau, ela é mais antiga que Jesus Cristo. Então, tem que ver para crer. E a ciência é um bom parâmetro para isso. Ela tem verdades provisórias. Hoje, por exemplo, um medicamento pode ser seguro. Amanhã não é. Porque se descobriu que não é. Hoje uma droga não é eficaz, amanhã ela é. Isso na nossa área também. Mas qual que é a importância da ciência? Ela tende a ser um pouco mais neutra que a opinião. Entendeu? O que é melhor para a dor? Acupuntura, massagem auriculoventosa? Boa. A ciência responde para nós. Não pode ser minha opinião. O Daniel não gosta de massagem, então ele faz agulha. Não pode. Precisa ser o que a evidência diz. Porque às vezes o que a gente está tratando ali é um caso grave e que a gente precisa de um efeito e de uma segurança. Tá? Então o CAPCIM fez algumas evidências de produtos naturais, de terapias não farmacológicas, né? Então a Vivi mostrou de aroma, mas tem Xantala, acupuntura auriculoventosa, yoga e homeopatia também. E também teve evidência de PICS para essas condições e desfechos. Por que é importante, gente? Do mesmo jeito que tem um movimento que quer que a gente cresça, tem um movimento que quer que a gente morra. Tem nomes, tem pessoas, tem money por trás. Natália Pasternak, representante do Instituto Questão de Ciência. Esse movimento, ele é internacional, ele não é brasileiro.
E se a gente for ver a história da naturopatia nos Estados Unidos, eu vou roubar 2 minutos do Alan, e 2 da Flávia. A gente percebe que aconteceu isso também nos Estados Unidos na década de 70. O boom da naturopatia veio com os políticos e famosos usando as terapias. A medicina ficou poderosíssima, com alta eficácia, descoberta de penicilina, aprimoramento da cirurgia. A naturopatia cai e vem metendo pau. Então, erro médico tem todo santo dia. O erro médico é uma das principais causas de morte no mundo. Mas um naturólogo erra para ver se não está na primeira página da UOL. Saiu semana. Os meus alunos estavam querendo fazer, cadê eles? Querendo botar a agulha no tronco. Na semana que eu falei que não bota, tinha reportagem lá, falando de um massoterapeuta que fez um curso de dry needling e perfurou o pulmão de uma pessoa. Perfurou o pulmão de uma pessoa, gente, ó. A indenização que a pessoa vai ter que pagar e queimar o filme da profissão não tem preço. É uma vida que já era, tá? E aí... E tem entidade que tem muito dinheiro para fazer movimentos, tá? Por isso que a gente precisa se unir, tá aqui, discutir, conversar, ter representatividade. O CAPCIM lança uma revista, lança os anais do Congresso de PIX na nossa revista, acho isso fantástico para a nossa revista, para dar visibilidade. E esse ano o Caio propõe a criação do Comitê de Naturologia, que é coordenado pelo Chico, por isso que eu trouxe a foto dele, que é um naturólogo que eu sou, vamos dizer assim, é uma pessoa fora de série, assim, um gênio, posso dizer assim. É coordenado por ele, ele tem algumas patentes já de produto de terapia natural, por isso que eu quis falar sobre aquilo para vocês. Ele mora nos Estados Unidos. E o Caio é coordenador adjunto. Os membros, então, eu, Caio, Francisco, a Flávia, Fernando, a professora Patrícia, a Raquel, o Diogo, enfim. Tá? Então, nós, para começar, pensamos o seguinte: a gente precisa internacionalizar e melhorar a nossa revista. Então, é um dos objetivos desse comitê, né? Que eu acho que deve ser da naturologia no geral. A gente vai criar um mapa de evidência de naturologia e naturopatia. Se alguém tem dúvida, a resposta é clara. É sinônimo. Por quê? Porque o médico que forma em Cuba, em Rússia, Japão, Brasil, eles são tudo diferente. Mas são tudo médico. O que formou hoje, formou há 20 anos atrás, são totalmente diferentes. Faz tudo errado. Tudo diferente. Se formou aqui, não faz... Um formou na EMB, outro formou na Unisul, são tudo diferente. Mas em momento nenhum eles têm a crise de identidade. Ah, você não é nós, você não é médico. Nós tínhamos isso. A FANAT foi criada porque ela não se sentia representada, né? Então, lá no Congresso de 2008, vou contar a história, né? Já estou acabando. As duas entidades e duas universidades não se conversavam. Hoje é a mesma coisa. Por mais que eu não tenha aprendido nada, eu não sei o que é ver, mas eu sou naturólogo, igual a Matheus, né? Igual a Matheus. Pode ser que daqui 10 anos atrás vai ser formado com terapias antroposóficas, hipnose e constelação sistêmica quântica sagrada. Mas é tudo natural, tá? Então, é isso. E aí, para acabar, agora é acabar mesmo. Para mim, os desafios são... Eu separei. Graduação. É melhor, nós precisamos de número. É melhor ter 50 mil naturólogos do que ficar capenga, dependendo de meia dúzia que forma em Belo Horizonte, meia dúzia que forma em São Paulo, meia dúzia que forma no Sul. A gente precisa aumentar. Se nós não formos assumir o papel, os nutricionistas, os fisioterapeutas, os enfermeiros já estão tudo pronto para assumir. Os cursos híbridos, querem nós ou não, é uma realidade. Eu não tenho paciência para ficar 5 dias na carteira. Se eu quiser fazer nutrição amanhã,
Eu não tenho mais idade para ficar 5 dias na carteira estudando. Com 18 anos eu teria. E eu era uma pessoa que era contra o EAD. Até eu fazer uma disciplina na USP e ver que uma coisa muito bem dada, limitada é nós, não é a tecnologia. Né? Tem características. Por causa do ensino híbrido, a gente tem que ver as potencialidades. A naturologia pode chegar no Japão, no Acre. E o valor que estão as universidades presenciais? Eu não teria condição de pagar, eu não sei os outros. Precisamos de universidade pública. Quantos índios, quantos negros, quantas nós temos aqui? 2 presidentes do palco. Né? Quantos? É muito pouco. Tem que estar nas universidades públicas. Por quê? Porque senão você não vai ter pesquisa, você não vai ter mestrado, você não vai ter doutorado. A gente não fica refém da Bolsa de Valores. E como enfia isso nas universidades? Se o nosso tio sendo reitor é muito bom. Eu não botei no slide, mas é igual abrir no SUS. É vontade. A gente teve um movimento social de ampliação das federais. Se tiver outro movimento desse, tem que aproveitar. Tá? É barato de colocar, não é caro. Mas é possível. Então, assim, a gente precisa se mexer para isso. Os governos precisam querer educação pública de qualidade. Porque senão, não amplia. E quando abrir, eu sou o primeiro a fazer o concurso. Eu estou cheio de concorrente. Porque eu quero estabilidade, eu quero naturologia mais forte, eu quero pesquisa, eu quero mestrado, eu tenho outras coisas em mente. Outra coisa que a gente precisa crescer. As perguntas, ela vai ser das perguntas mesmo. Uma coisa que eu achei muito legal. Cadê a Carol, o Igor e mais algum? A gente precisa, infelizmente, o generalista, apesar do MEC preconizar a formação generalista, a prática preconiza especialista. O que isso quer dizer? Daqui a pouco, cadê a Michele? Estava por aqui. Está na hora de ter farmacêutico esteta, biomédico esteta, esteticista, dermatologista, tem que ter um naturólogo estético. Tem que ter um naturólogo ginecologia natural, tem que ter o da criança. Por quê? Eu, como generalista, eu atendo criança, mas eu não dou conta da complexidade da criança. Às vezes eu estava atendendo uma criança semana retrasada que eu achei que ela estava me atendendo. De tão esperta que ela era. Então, eu não tenho preparo. Se a gente estruturar as especialidades naturológicas, é o próximo passo. Então, muito legal. Igor e quem mais abraçou essa ideia. Precisa de naturólogos, mestres e doutores. Uma universidade federal, em Araranguá, que é uma cidade minúscula, tem um curso de fisioterapia, que a minha amiga professora lá, tem 30 naturólogos, 40 fisioterapeutas professores, todos ganhando no mínimo 10 mil reais. Quem quer um emprego desse? Não é só o emprego. Imagina um desse em cada estado. Você vai ter pesquisa, você vai ter patente, você vai ter produto, você vai ter mídia, Globo Repórter, você vai ter tudo. Tá? E você só consegue fazer mestrado e doutorado em naturologia. Olha que coisa, eu, Flávia, estamos tendo que estudar saúde coletiva e todo mundo. Mas o mestrado eu tive que fazer de tabagismo, que eu não posso nem ver, se eu ver um fumando, eu infarto antes dela. Mas olha que coisa chata, no Brasil não existe um mestrado e um doutorado em naturologia. Tem que ter. Só que é muito caro para ter, porque você precisa de laboratório, de pesquisador. Isso na pública é mais fácil de acontecer. Tá? E só assim que a gente vai crescer. Olha para vocês terem uma ideia. Até 5 anos atrás a gente tinha menos de 7 mestrados em fisioterapia. No Brasil. Ou seja, só uma criança. Na ciência. A nutrição 8 dias nem existia. Em termos de pesquisa. Tá? Então tá na hora da nossa vez. Por exemplo, a medicina, sabe quantos mestrados e doutorados tem na área de medicina no Brasil? Eu não sei, mas deve ser uns 500.
Por alto, eu acho que é 500. Porque só de saúde coletiva tem 98, que é um que eu faço. De naturologia não tem nenhum. Então, é muito mais interessante nós, mestres e doutores, ensinando os naturólogos a serem mestres e doutores. Para... Jesus, eu não acabo. Produção acadêmica. Precisa ter livro. Sobre tudo. Então, a Carol tem o desafio de sistematizar com algumas pessoas uma possível especialidade naturológica. Daqui a pouco ela vai ter que lançar uma coletânea. Daqui a pouco uma revista de naturologia obstétrica. Sei lá, estou inventando o nome. Artigos e revistas, porque é assim que as coisas funcionam, um questionando o outro. E você questiona é com pesquisa, não é baseado em opinião. Ah, o que é melhor para acalmar? O azul, o violeta ou o roxo? Não sei. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sou burro, mais que eu preciso estudar. Eu faço muita coisa que deve ser errada, só que eu ainda não sei o que é. Porque ainda não tem conhecimento suficiente. Quando tem, as pessoas ainda fazem errado. Vou dar 2 exemplos. Cesariana era para ser 10%. No máximo, estourando 15%. Corta, como é que chama o corte lá, companheira? Tá vendo como é que precisa de ajuda dos universitários? É proibido. Deus, as evidências mostram, não faz. Os teimosos não ouvem a ciência. Por conveniência médica, é 60% a 70% cesariana. Então, ainda tem isso. Uma coisa é a gente não saber o que está fazendo porque não tem ciência. Outra coisa é a ciência falar e você fazer ainda do como. Isso não existe. E aí, por fim, não acaba nunca. A gente precisa pensar. O mundo neoliberal é cada um por si, nem Deus por todos, porque eu não sei se todo mundo acredita em Deus. Então, essa ideia de que todo mundo trabalhar, do mercado controlar, eu não sei vocês. Mas os nutricionistas me matam, daqui a pouco vai ter um nutricionista em cada prédio, de tantos que vão ter. Só os melhores vão sobreviver. E uma das formas de sobreviver é pensando em pesquisa, produtos e novas áreas de terapias. Por que não eu lá pegar um laboratório com ratos, fazer pesquisa em ser humano, não, eu fui falar de rato, fazer pesquisa de qual natureza for, desenvolver uma cápsula de lavanda, testar com Rivotril, mostrar que é melhor, mais seguro, patenteio, eu vou ter dinheiro, gente, a minha 5ª geração. E vou estar resolvendo o problema das pessoas, que a quantidade de gente dopada de Rivotril vende mais do que Viagra hoje em dia. Antes era o Viagra, hoje é o Rivotril. O que é melhor? A pessoa tomar Rivotril ou Silexan? Eles pensaram, Silexan é o nome do medicamento de lavanda, ingesto, que só abre no duodeno a cápsula, com o mesmo efeito do Lexotan e do Rivotril, porém, sem deixar a pessoa lesada. E tem milhões de pesquisas, tá? E por que não foi o Daniel que fez? Porque o Daniel foi fazer doutorado para estudar coisa tradicional, que não dá para fazer a patente. Alguém já fez. Dá uns tipos de estímulo elétrico aqui, no nervo vago, e a pessoa melhorar a depressão. Gente, eu achei que eu ia falar isso. Meus contatos, se nada der certo, eu vou virar youtuber, Instagram, então vocês já me seguem, viu? Agora sai. Muito obrigada, Daniel, acho que dispensa palavras. E agora